Você sabia que dentro de você há um poder infinito, há tesouros escondidos? É isso que diz no livro de Joseph Murphy, que por sinal é meu autor preferido. Tô aqui gravando esse vídeo. Agora são 6 e pouquinho, não deu 7 horas ainda. E eu vou falar hoje com vocês sobre um poder infinito que há dentro de nós, um tesouro que Joseph Murphy chama de O Segredo de Todos os Tempos, no livro dele do Subconsciente, e que esse tesouro escondido, ele fica lá, escondido, fica num subsolo, e a gente demora para descobrir, e lá a gente pode acessar tudo de que a gente precisa. Vendo em um momento que, sabe, quando tudo parece perdido, sabe, quando você já fez de tudo, quando você já tentou, já lutou e agora você não tem mais forças, e aí você dá aquela sensação assim, não dou conta mais, daquela sensação de querer desistir. Mas olha só, sempre existe uma solução para tudo. E um detalhe que às vezes a gente se esquece nesses momentos de desesperos é que tudo passa. Tudo passa. E a gente se esquece nesse momento, assim, parece que a gente está vivendo tão intensamente. E se a gente parar e pensar assim, tudo passa, de uma forma ou de outra. O bom passa e o ruim também. Então, por que eu não vejo esses tesouros escondidos dentro de mim? Porque eu tenho que olhar com meus olhos mentais. Se eu conseguir enxergar, usar os meus olhos mentais, eu vou ver que há tesouros escondidos que vai me dar uma vida maravilhosa. Aquela vida onde eu vou ter tudo de que eu preciso. Por que então que eu não consigo olhar com esses olhos mentais? Porque muitas vezes a gente nem sabe do que a nossa mente tá cheia. Você sabe? Do que sua mente tá cheia? O que você pensa na maior parte do tempo? E é isso que eu vou falar hoje. Vamos aprender a forma que eu aprendi nesse livro e vou ensinar aqui como liberar esses pensamentos ruins, negativos e começar a ter uma vida diferente. Joseph Murphy fala no livro O Poder do Subconsciente que existem 2 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estão desmagnetizadas, que são aquelas pessoas que não atraem nada de bom, sabe? É como se fosse um imã ali sem valor. Ele não vai conseguir, um imã com defeito, não sei como se pode falar isso, mas não vai conseguir fazer o papel que tem que fazer, né? O papel do imã não é atrair, não vai conseguir fazer. Então, ele fala que existem 2 tipos de pessoas. A pessoa desmagnetizada, que quando olha uma oportunidade, vem aquele medo, ela é cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de traumas. E muitas vezes ela nem se percebe assim. Quando chega uma oportunidade para ela, vem o medo e o primeiro pensamento que tem é o medo do fracasso, né? E se não der certo? E o outro tipo de pessoa é a pessoa magnetizada, cheia de fé, autoconfiança, é a pessoa que atrai coisas boas e que às vezes até de um problema que surge, ela consegue encontrar uma oportunidade de trazer riquezas infinitas para sua vida. Então, o que muda de uma pessoa para outra? Como que uma pode pular da desmagnetizada para magnetizada? É a mente, sabendo usar a mente, sabendo usar o poder do subconsciente. É isso que pode transformar as nossas vidas. Então, o primeiro passo a passo muito simples para começar a fazer esse processo e começar a ter uma vida diferente, pelo menos num bem-estar, sabe? Porque aquilo que a gente pensa a maior parte do tempo é como a gente se sente. Imagine agora como uma lâmpada que está funcionando, está cumprindo o seu papel mínimo, né? Está acendendo aquela luz. Se imagine como uma lâmpada lá na garagem, uma lâmpada esquecida que com o tempo vai cobrindo de poeira, e ela, por mais que ela esteja ali cheia de potencial, cheia de luz, ela não consegue fazer todo o papel dela, que é de iluminar. Então ela fica ali numa escuridão. E imagina que vem alguém e limpa essa lâmpada, né? E aí começa a iluminar tudo.
Então é assim quando a gente consegue libertar os nossos pensamentos, mudar esse padrão de pensamentos negativos, de medo, angústia. É isso que acontece com a gente ilumina. Agora imagina os seus pensamentos como sendo um jardim. Imagina, seus pensamentos é um jardim. O que você tem feito com esse jardim? Você tem cuidado? Você tem olhado? Você está entrando aquelas plantas, já viu aquelas plantas intrusas, digamos assim, que entra e mata outra planta ali que você tinha plantado, porque você não observou, né? Nem precisa a gente entender muito de jardinagem, mas a gente sabe que tem que adubar, tem que cuidar, tem que molhar, nem muito, nem menos, tem que ficar de olho para ver se não vai entrar aquelas ervas daninhas, né, que matam outras plantas, bichinhos para comer as plantas e matar. Tem que olhar como que tá, o que é bom para a raiz, se a planta está desenvolvendo, as cores, enfim, se imagine assim. Agora, os seus pensamentos é um jardim. Eu separei 3 passos para a gente alterar esses pensamentos, para a gente cuidar do nosso jardim. O primeiro passo é observar. Muitas vezes a gente nem sabe do que pensa a maior parte do tempo. Às vezes a gente está lá sempre pensando em coisas ruins, lembranças ruins, preocupações, medo de dívidas, que tem que fazer amanhã, sabe? Coisas que ainda não estão acontecendo ali, já está antecipando. Então, o primeiro ponto é observar o que eu penso a maior parte do tempo. Segundo ponto é, depois de observar, ver como que você se sente. O que você sente quando você se percebe pensando no que está pensando? O que você sente? Você julga? Você se culpa? O que você sente? E fazer uma pergunta. E faça uma pergunta. Se você acabou de se observar pensando, sei lá, numa dívida que você está sem conseguir pagar, não sabe como vai pagar. E aí vem esse pensamento, geralmente, e os pensamentos a gente cria cenas, sabe? O pensamento ele nunca vem ali, esse pensamento negativo ele nunca vem real. A gente sempre ele vem como um monstro, a gente sempre dá uma enfeitada ali, né? E isso faz com que a gente fique com mais medo, que torne aquilo maior do que já é. Então, fazer essa pergunta: o fato de eu estar pensando isso agora vai resolver esse problema? Vai me fazer sentir melhor? Qual que vai ser a sua resposta? Acabou de passar um pássaro bem aqui, bem na janela, coisa linda. Então faça essa resposta primeiro. E não ficar se julgando, sabe? Não ficar, meu Deus. O terceiro passo é trocar, começar a trocar os pensamentos. Primeiro você vai observar aquele pensamento ali que é mais recorrente. Então, tenta trocar. Quando vira esse pensamento, você não vai julgar, você não vai se culpar, você não vai ficar, nossa, eu não tô dando conta, tá vendo? Olha só. Porque tudo é um processo, não é do dia pra noite, isso leva tempo. Da mesma forma que levou um tempo pra mente ficar negativa, pra mente acostumar, né? Imagina sempre sua mente como um jardim. Não é só o fato de você decidir mudar, que o jardim, ele já vai ter mudado, você vai ter que ter as ações. Vai ter que fazer todo dia um pouquinho, coisas diferentes do que já estava fazendo. Então, no início é difícil mesmo, mas é sempre imaginar isso como um jardim, fazer essa analogia. E então, o último é você trocar. Vamos trocar esses pensamentos. Então, como você vai trocar? O pensamento chegou, você se observou pensando nisso, nessa dívida, né, que eu tenho que pagar dia tal e não sei nem como vai acontecer. Em vez de eu ficar pensando coisas horríveis que podem acontecer caso eu não consiga pagar, eu já vou me observar pensando assim e na minha mente eu penso, ou então falo mesmo, dependendo do lugar. Se der pra falar, você fala cancelado. E você troca o pensamento. Imagina sentindo paz. Imagina você sentindo paz por aquilo resolvido. E não pense em como. Porque o como, a gente não sabe. Se a gente soubesse o como, a gente nem teria problemas, né? Coisas para resolver. Porque já que a gente sabe o como, a gente saberia resolver. Mas não pensa em como vai acontecer. Isso não é problema seu. Isso é problema de Deus, do universo. O universo sabe, tem resposta para todas as coisas. E
Você vai trocar o pensamento, vai trocar por um mais leve. Para você não ter aquela dificuldade de ficar nesse ponto, né, de como vai acontecer, pense sentindo paz, o sentimento de paz. Porque Neville Goddard, ele fala que o sentimento é o segredo. Tem até a palestra famosa dele com esse tema, né, o sentimento é o segredo. Então, imagina você sentindo paz por aquilo, já está resolvido. E você pode criar afirmações, por exemplo, Deus cuida de todas as coisas, tudo está no controle de Deus, nada me faltará, tenho tudo de que eu preciso, a minha mente é um terreno fértil para pensamentos bons, todas as coisas boas e oportunidades eu atraio para a minha vida, eu sou abençoada, tudo está resolvido, tudo está resolvido. E esse então é o terceiro. E você pode criar essas afirmações curtas, como essa, né? Tudo está resolvido, tudo está no controle de Deus. E você vai ver que com o tempo você vai ficar automático. Você vai se observar muito rápido quando tiver num pensamento ruim. Vai conseguir trocar. E isso, gente, faz uma super diferença porque muda a nossa energia, né? Lembra que a gente é como um rádio? Tá aqui numa frequência X, eu vou sintonizar com situações, com coisas dessa frequência. Então, se você consegue fazer isso, esse trabalho na sua mente, você vai começar a atrair coisas boas. E por mais que você não veja ali na hora, porque tudo precisa de um tempo, né? A gente tá aqui num mundo onde as coisas não acontecem assim, como mágicas. Assim como a gente vai pra academia, a gente não vê o resultado ali na hora, mas você tá fazendo uma espécie de poupança ali, seu corpo tá todo já melhorando um pouquinho. E com o tempo, de repente, né, parecendo assim, de repente, você começa a ver o resultado. E da mesma forma é com a nossa mente, nosso estilo de vida, oportunidades vão aparecer, ideias vão aparecer. E só da gente saber controlar a nossa mente, porque a gente é o tempo todo bombardeado de pensamentos ruins. Às vezes é alguém que chega, fala uma coisa e você já lembra de uma situação. Mas se a gente souber, tiver essa consciência, sabe, de saber que a gente tem esse tesouro escondido na nossa mente e que esse tesouro ele tem tudo de que a gente precisa, eu acho que vale a pena tentar. Antes de você desistir, jogar tudo pro alto, vale a pena você tentar. Se esse vídeo chegou pra você, eu sempre falo aqui que o vídeo vai chegar pra quem tiver que chegar, sabe? Chegou pra alguém, é porque é pra aquela pessoa. Se inscreva no canal, encaminhe pra alguém, compartilhe também com alguém pra ajudar o nosso canal a crescer e chegar em mais pessoas.